Leitura da segunda carta de São Pedro. Caríssimos, não foi seguindo fábulas engenhosas que vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas depois de havermos sido espectadores de sua grandeza, pois ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da excelsa glória desceu sobre ele esta voz: este é meu Filho amado, em quem pus as minhas complacências, escutai-o. Também nós ouvimos esta voz, ainda do céu, vinda do céu, quando estávamos com ele na montanha sagrada. Por isso, ainda mais segura se tornou a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em atender, como se fora uma lâmpada acesa em um lugar escuro, até que venha o dia e a estrela da manhã se levante em vossos corações. Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo tomou Jesus a Pedro, Tiago e João, irmãos dele, e os levou a um monte elevado, bem elevado, e transfigurou-se diante deles, e resplandeceu a sua face como o sol, a sua vestimenta que se fez alva como a neve. E eis que apareceram a eles Moisés e Elias, falando com ele. Respondendo então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para vós, um para Moisés e outro para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem brilhante os envolveu. E eis que uma voz da nuvem dizia: este é meu Filho bem amado, no qual encontrei a minha complacência. Ouvi-o, e ouvindo os discípulos, caíram com a face em terra com muito temor. E Jesus aproximou-se, tocou neles e lhes disse: levantai e não temais. Levantando então os olhos, a ninguém viram mais, a não ser somente a Jesus. E descendo eles do monte, determinou-lhe Jesus, dizendo: a ninguém digais a visão, até que o Filho do Homem ressuscite. Pelos nós abrimos Deus ao Senhor dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, podemos dizer que dos muitíssimos milagres ocorridos na vida chamada pública de Jesus, isto é, quando ele, depois do batismo de João, foi até Jerusalém quando morreu na cruz, este é o maior milagre de todos eles. Ele é narrado por 3 dos 4 evangelistas, São Mateus, São Marcos e São Lucas. Somente São João não o conta, pois São João escreveu muitos anos depois dos 3 primeiros evangelistas e procurou contar muitas coisas que eles não contaram. Na narração de cada um dos 3, nós encontramos algum detalhe que um diz e o outro não, de maneira que a leitura dos 3 é recomendável. Em casa, tomem os evangelhos e leiam com atenção o trecho que fala da transfiguração em São Mateus, em São Marcos e em São Lucas. Vejamos a grandeza desse episódio e a lição ou as lições que podemos colher. De tarde, Jesus subiu, como dizem os evangelistas, a um monte muito alto, levando com ele os seus 3 discípulos prediletos: São Pedro,
São Tiago Maior e seu irmão São João Evangelista. Subiram para rezar. Veio a noite e os três acabaram pegando no sono. Foi quando de repente se deu o acontecimento que os acordou e que Jesus de repente ficou com sua aparência do dia a dia diferente. Seu rosto ficou parecendo o sol de luz, tomando uma feição mais bela. A sua veste deixou de ser aquela que ele estava usando usualmente, substituída por uma túnica branca que, à falta de comparação, os narradores comparam branca como a neve. Um deles diz: nenhum lavadeiro seria capaz de fazer tão branca uma veste como aquela em que Jesus estava vestido. Poderíamos dizer que Jesus, então, tira a sua aparência do dia a dia, como Deus que se fez homem, comunicando-se com os outros, naqueles quase 3 anos que esteve pregando o seu Evangelho. Teria mudado para a sua aparência no céu? É claro que não. É impossível alguém na terra ver a beleza do céu. Impossível. É uma coisa tão mais elevada, tão mais alta, que de forma nenhuma ser humano pode contemplar. Mas Jesus fez ali o milagre de os três verem a sua aparência belíssima, quanto possível podiam ver aqui na terra, sem morrer de felicidade. De repente aparecem o mais importante dos profetas do Antigo Testamento, o profeta Elias. Nós sabemos que Elias, conta a Escritura, não morreu. Estava ele com o profeta Eliseu quando desceu do céu um carro, uma carruagem, que o arrebatou e o levou para onde nós não sabemos. E está profetizado que no fim do mundo ele voltará para confortar os católicos perseguidos altamente naquela época. E o mais importante dos patriarcas, Moisés, a quem Deus deu os 10 mandamentos no Monte Sinai, a quem Deus determinou que levasse o povo hebreu da escravidão do Egito para a terra prometida, a Palestina.
desde o tempo de Abraão, que essa terra estava prometida para o povo descendente de Abraão. São, portanto, as duas mais ilustres figuras do Antigo Testamento que aparecem ali a conversar com Jesus. Sobre o que estavam conversando? Um dos três narradores, se não me engano, São Marcos, diz que os três estavam conversando sobre os acontecimentos que ocorreriam em Jerusalém, pouco depois daquilo, com o sofrimento de Jesus, com a sua prisão, morte na cruz, etc. É justamente sobre isso. Imaginamos, talvez, que Moisés e Elias estivessem perguntando a Jesus alguma coisa a respeito daquele episódio que culminaria com a morte e a ressurreição de nosso Senhor. A beleza daquela aparição, estarem os três contemplando o grande Moisés, o grande Elias, a conversar como subalternos, como inferiores com Jesus, trazia lições memoráveis para os três. E como os israelitas eram muito habilidosos em fazer barracas provisórias para estar, São Pedro pergunta a Jesus, dizendo: está tão bom aqui, ficamos aqui para sempre, está tão agradável, Senhor. Se o Senhor der licença, nós construiremos aqui 3 tendas, 3 barracas, 3 tabernáculos, um para vós, outro para Moisés, outro para Elias. Nesse ínterim, aparece uma nuvem formosa, toda de luz, que envolve os 3 completamente. E dentro da voz sai uma palavra: este é meu filho amado, no qual coloquei tudo quanto me agrada. Escutai-o. Lembramos que quando Nosso Senhor, para confirmar a pregação de São João Batista, foi até ele e mandou que São João o batizasse. Não é o nosso batismo católico, é o batismo de João, uma cerimônia de penitência. Quando se dá o derramar da água de São João sobre a cabeça de Jesus, aquela mesma voz é ouvida pelos que estavam ali ao redor, mas não completa como agora, nesta visão que celebramos hoje. Este é meu filho muito amado, no qual coloquei tudo quanto me agrada. Mas
Na visão que celebramos hoje, completa. Escutai-o. Há, evidentemente, muitos mistérios aí. Quando essa voz fala, os três ficam acabrunhados, caem no chão, com o rosto voltado para a terra. De repente, alguém toca neles, quando olham, é Jesus, na aparência de todo dia, sem mais aquela formosura extraordinária que acabara de demonstrar. E descendo do monte, Jesus diz, proíbe de contar aquela visão antes da ressurreição dele. A ninguém narreis este episódio, a não ser depois da minha ressurreição. Os três que não entendiam bem o que significava Jesus ressuscitar, o que implicava em Jesus morrer, e eles foram sendo esclarecidos a respeito do projeto salvador de Jesus até a cruz, aos poucos. Não entenderam quando ele lhes falou de sua ressurreição, mas guardaram o segredo como Jesus tinha determinado. A ninguém contaram antes da sua ressurreição. Curioso, não é? Curioso para nós, misterioso para nós, porque Nosso Senhor poderia primeiro aparecer não somente aos três principais, mas a todos os 12, ou mesmo que não quisesse aparecer a todos os 12, mas só aos três principais, permitir que eles narrassem aquela visão depois que desceram do monte. Que monte? É este sobre o qual Jesus apareceu na transfiguração. Não é a montanha mais alta de todas, que fica mais para o norte, mais perto do lago de Genezaré, bem mais alto, mas já é uma elevação bem alta, porque o monte que é tradição, que foi aquele que Jesus se transfigurou, foi o Monte Tabor, que tem mais ou menos uns 400 metros de altura. É uma boa altura. Esse milagre que a igreja comemora hoje, 6 de agosto, é uma lição preciosa para esclarecer
e fortalecer a nossa fé. Estamos na terra, gostamos das coisas belas que Deus colocou na terra, da paisagem, das árvores, das frutas, dos animais, tanta coisa formosa, que somos tentados a olhar aqui como o lugar do bem-estar, o lugar da felicidade. Não, não, não. O lugar do bem-estar e da felicidade para o qual Deus nos criou é o céu. E o que há no céu é supremamente muito a mais do que qualquer coisa bela da terra. É o próprio Deus. É o próprio Deus que é contemplado no céu. E na terra nós devemos viver exercitando o nosso coração em direção a um amor verdadeiro a Deus. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Filho que se tornou homem, nascido da Virgem Maria, Jesus. A Deus, a esse Deus, devemos dirigir o nosso amor, devemos exercitar o nosso amor, devemos parar para refletir: eu amo a Deus, porque o primeiro mandamento manda amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo. E eu amo a Deus assim. Sabemos que a intensidade do amor varia entre pessoa e pessoa, do amor a Deus. Evidentemente que há aquelas pessoas que de tal maneira se entregam a Deus, se dão a Deus tão intensamente, tão profundamente, que assimilam de Deus, digamos assim, uma parcela imensamente grande de sua santidade, e passa a viver uma vida elevada, uma vida nobre, uma vida sem pecado. Essas pessoas nós chamamos de santos, não é? Santos. E ao longo dos 2000 anos de igreja, que quantidade imensa, imensa há de santos, imensa, muitos dos quais a igreja já proclamou com o título de santos. Alguns deixaram marcas indeléveis de suas presenças aqui na terra, como é o caso dos santos cujo corpo está incorrupto, atravessando séculos incorrupto, não é? Temos o exemplo de São Pio X, Papa,
do começo do século XX, e eu já vos contei como assisti do cardeal Jaime Câmara, arcebispo do Rio de Janeiro, que presidiu a comissão que foi abrir o túmulo de São Pio X, no tempo que Pio XII declarou São Pio X santo, mandou abrir o túmulo dele. E ao abrir o caixão, com 3 caixões, porque se enterra, o Papa se enterrava hoje, nessa reviravolta do concílio para cá, eu não sei como vão as coisas, mas eram 3, um caixão de madeira, no qual era colocado o Papa, outro caixão de chumbo, completamente vedado, cobrindo esse primeiro, e um terceiro de madeira também. O cardeal Câmara contou e eu assisti dele direto, assim junto dele, ouvindo como ele contou. Ele ficou altamente emocionado ao abrir o terceiro caixão e olhar o corpo de São Pio X perfeito, mais de 50 anos depois de morto, perfeito, como que estivesse dormindo. O rosto, as mãos, a roupa, a batina, a veste toda integral, conservada. E assim muitos outros. Santa Bernadette de Subiru, aqui Nossa Senhora apareceu em Lourdes. Santa Catarina Labouré, aqui Nossa Senhora apareceu em Paris, dando a medalha milagrosa. A gente pode viajar por esse mundo afora e visitar lugares em que os corpos dos santos se conservam. São almas que descobriram melhor o que é o céu. Alguns, mais generosamente, deixam tudo para se consagrar a Deus na vida religiosa. Deixam tudo completamente para essa consagração. Outros não conseguem se soltar da terra. Apegam-se a ela. Esse milagre da transfiguração de Jesus é, então, uma lição para todo homem que vinha a este mundo, de modo particular, para todo católico que vem à Terra e que deve olhar o céu como a nossa vocação. E é por isso que temos de combater energicamente o pecado, com energia, com determinação. Tomar cuidado, meus irmãos, com a nossa confissão. Procuramos o sacerdote, declaramos honestamente, o mais vergonhoso que seja o pecado que tenhamos cometido, declarar honestamente em que consistiu ele. E o sacerdote
absolve, perdoa. E ao sair dali estou purificado. E então, depois que sou purificado, e que se vivo mais algum tempo, poderei ter necessidade de me confessar de novo. Vou lá, depois que me confessei, depois que fui absolvido, fui orientado pelo Padre, volto a dizer as mesmas coisas. Não tomo decisões, não ajo com energia, não uso minha oração para me libertar da repetição daqueles pecados, volto a eles da mesma maneira. Nascemos para o céu. Nascemos para o céu. E nós sabemos que nem todos vão para o céu. Os próprios demônios andam pelo mundo espalhados, procurando nos desviar do caminho reto, da vida sem pecado, porque nos quer levar para o inferno onde eles estão. Onde eles estão. Porque mesmo estando aqui, tentando um e outro, carregam consigo mesmo o inferno. Não deixam de sofrer aqueles tormentos terríveis. Deus revela pela igreja tantas coisas para nosso proveito. Ainda essa semana, nós aqui, irmãos, ouvíamos cada dia pedaços de um precioso livro de uma freira francesa do século XIX, pessoa direita, virtuosa, que tinha tido uma companheira também virtuosa, que tinha morrido, e estava no purgatório, e que explica a ela como é o purgatório, como devemos viver esta vida em função de irmos para o céu, sem passar pelo purgatório. Sem passar pelo purgatório. A alma que morre inteiramente purificada pelo sofrimento, pela fidelidade a Deus, pelo combate enérgico ao pecado. Essa alma, naturalmente, morrendo, ela pode ir para o céu direto. Mas não é fácil. Não é fácil ir para o céu direto. Não é fácil. Podemos, então, rezar por essas almas. Rezar por elas. Para que elas se purifiquem o mais depressa possível e saiam do purgatório. Muitas vezes, olhando a vida da pessoa, que depois, por alguma razão, sabemos que está no purgatório, ficamos admirados. Como é que uma pessoa como fulano, por exemplo, se diz que o Papa Inocêncio III, que viveu na Idade Média, portanto, muitos séculos atrás, está no purgatório até o fim do mundo. Será verdade? No entanto, era um homem que, quando os cardeais o escolheram para Papa, ele suplicou: não,
não me eleite, eu não quero ser Papa, eu não quero ser Papa. Insistiu com os cardeais para ele não assumir aquela enorme responsabilidade. Então se diz que ele está no purgatório até o fim do mundo. E assim há outros. Há outros. Às vezes nossas orações, nossas penitências, pelas almas do purgatório, podem alcançar, libertá-las. Libertá-las. Às vezes até por um milagre de Deus. Conheço o caso de uma empregada doméstica, católica, praticante, que todo mês tirava um dinheiro do salário dela e dava a um padre para celebrar a missa pelas almas do purgatório. E que ocasião se desempregou. Quando ela percebeu, estava na véspera do último dia do mês e ela não tinha mandado celebrar a missa daquele mês. Estava desempregada, não se lembrou de mandar celebrar a missa pelas almas do purgatório. Mas foi olhar o dinheiro que ela tinha, ainda dava para dar a esmola costumeira pelas almas, para a missa. E foi de manhã cedo para a igreja, procurou o padre cedinho e perguntou se ele tinha intenção determinada, contratada. Ele disse que não. Ela perguntou se ele aceitava ela dar uma esmola para ele celebrar pelas almas do purgatório. Ele disse que sim. E ela conta que durante a missa um rapaz assistiu à missa perto dela, no banco da igreja. Quando ela saiu da igreja, o rapaz se aproximou, que era um desconhecido, e disse: está procurando emprego, não é? Ela ficou admirada porque ela não tinha dito a ninguém, mas aquele desconhecido sabia. Vá à rua tal, número tal, procure dona fulana. Ela está precisando de uma empregada. E ela foi direto para a casa dessa pessoa, bateu na porta, chamou a dona da casa, era aquela mesmo que ele tinha dito o nome. E ela disse: a senhora está precisando de uma empregada, não é? Ela disse: como é que você sabe? Ela disse: um rapaz, eu estava assistindo missa agora, e um rapaz que assistiu missa comigo, na saída me disse que a senhora estava precisando. Um rapaz? Como era ele? Entre aqui, minha filha. E mostrou na sala vários retratos, e entre aqueles retratos havia um que ela disse: foi esse daqui. Era filho dela, tinha morrido há vários anos. Certamente aquela missa deve ter libertado esse rapaz do purgatório. E Deus quis recompensar a ela pelas missas todas que ela mandou celebrar. Se o mundo depois da morte é um mundo silencioso, não é? Só morre, normalmente não se comunica com a gente, não fala com a gente. Mas pode haver o caso. Às vezes Deus não dá por uma aparição, mas por um sonho. A verdade é que a maior parte dos sonhos são bobagem. Mas Santo Tomás de Aquino mesmo diz que Deus se serve dos sonhos para dar aviso aos homens. E assim pode acontecer, que por meio de um sonho Deus dê um aviso desse a nós. Existe o purgatório, sim, lugar de purificação,
dos pecados pequenos, das faltas pequenas, das dívidas menores. Como existe o inferno, lugar de pagamento dos pecados mortais, como existe o céu, a felicidade. A felicidade. Gravemos isso. A felicidade. E justamente é esta celebração de hoje, a transfiguração de Jesus, que deve estar em nossa mente. Principalmente com essa palavra de Deus falando sobre Jesus a nós. Escutai-o. Preste atenção a tudo que ele ensinou e cumpra e obedeça a tudo o que ele aconselhou.